Fala pessoal, acabei de terminar meu livrinho, meu primeiro livro de literatura russa. Estou caindo no meu interior, tirando um tempinho livre, né, para viajar, e aproveitei para terminar esse livro que eu estava pendente há muito tempo, que é Crime e Castigo de Dostoiévski, que é um livro muito interessante sobre como o ser humano lida com a culpa e também com sua liberdade, né? Porque esse tempo em que Dostoiévski escreve Crime e Castigo e os demais livros, né, que ele escreveu, era um tempo que o ser humano está passando de uma transição, né? O mundo está passando por uma transição e a mente humana também. Então, foi um tempo em que Deus, né, estava deixando de ser o centro, a moral cristã estava deixando de ser o centro da vida dos seres humanos e estava em pauta a própria liberdade do homem, né? Então era o homem idealizando os seus próprios pensamentos, né? Investindo na sua própria liberdade e tomando rédea da sua própria vida sem uma instituição, na igreja, sem Deus ali para estar vendo o tempo todo o que é que a gente vai fazer de certo ou errado. Então essa é a época que o homem está livre, vamos dizer assim. Só que isso também como eu posso dizer, é uma armadilha, né, que o ser humano cai. Porque quando ele está livre, ele se aprisiona em si mesmo, né? Isso que eu vim perceber no livro. O ser humano, ele começa a se aprisionar nas neuroses, né, que ele cria, nas ideias. Se eu não tenho uma igreja, se eu não tenho um Deus, né, se eu não tenho um pai para me dizer o que eu tenho que fazer, né, e tomar as rédeas da minha vida, e eu tenho que tomar as rédeas da minha própria vida, eu vou ficar, né, nos meus próprios pensamentos. Eu vou começar a criar ideia. E isso é o cenário do personagem principal, né? Que é o do Romanovich. Como é o nome dele? É o Raskolnikov. Os nomes desse livro são todos difíceis, né? Que é tudo em russo. Mas ele fica preso, né? O Raskolnikov, ele fica preso nos seus próprios pensamentos, nas suas ideias também. E aí, nessas suas ideias, né? Ele tenta executar, ele idealizava não somente um pensamento, mas a própria execução do que ele fez, do crime que ele cometeu. E na mente dele, o crime, né, o delito, é uma criação social, né? Não existe o crime realmente dito, né, propriamente dito. Existe o que a sociedade pensa sobre aquele determinado feito. Só que na mente dele, e depois que ele comete o delito, o crime, ele entra em um castigo severo, né? Vamos dizer assim, como o próprio livro fala, né? Como o nome do livro fala, que é um crime e castigo. O castigo que o ser humano tende a ter depois do ato é os seus próprios pensamentos. É o corpo falando, né? Ele fica doente, ele fica febril, ele para de comer, ele fica remoendo aquele ato. E aí ele infringe sofrimento também às outras pessoas, né? A mãe, a irmã, uma mulher que ele se apaixona, que ele gosta. O livro não fala que ele se apaixona, mas fala até de uma coisa diferente, que aquilo que mais resgata o homem, aquilo que mais consegue salvar o homem é o amor, diferente da paixão. E eu li os últimos capítulos agora e percebi isso, né? Mas antes de falar sobre isso, é interessante a gente pensar aqui dessa ideia, né? Que o Dostoiévski quis trazer. Olha, o homem estava livre de Deus e da igreja, mas ele não estava livre de si próprio, dos seus próprios pensamentos, do seu próprio julgamento, né? A gente não tem uma instituição hoje, como na Idade Média, que julga as pessoas o tempo todo, né? Que está aí observando o que as pessoas estão fazendo, o que elas pararam de fazer, se elas estão indo à igreja, se elas pecaram, se... Não temos mais isso na Idade Moderna, mas nós temos a nossa própria mente que faz isso. Nós temos um ente que passa o tempo todo fazendo isso com nós mesmos, né? Que é o nosso próprio pensamento. A gente se vasculha, a gente fica julgando nossos atos o tempo todo, fica vasculhando aquilo que a gente deixou de fazer ou que deveria ter feito,
né? Porra, eu já tô nessa fase da minha vida, eu poderia ter feito outra coisa. Eu tenho que fazer isso até determinada idade. Por que que eu falei isso para fulano de tal? Por que que eu fiz aquilo com cicrano? Então, nós mesmos nos tornamos esse ente que fica onisciente, né? Onipresente, que vive vendo o que a gente está fazendo, a gente deixou de fazer. E até pior do que na antiguidade, né? Quando a gente tinha a religião lá nos observando. E é isso que Dostoiévski quer trazer também no livro, né? E esse é o maior castigo que o homem moderno teve, né? Esse é o maior castigo do homem moderno, é ele mesmo. E aí no final do livro, né, no decorrer do livro, o livro todo é o Raskolnikov naquela neurose, naqueles pensamentos, naquele julgamento, naquela coisa. E aí a redenção de Raskolnikov, né, ou de todos os seres humanos, é quando ele mesmo, quando ele se vê, ele se percebe, né? Porque Raskolnikov era um homem extremamente orgulhoso, que mesmo num estado deplorável, deprimente, né? Ele ainda se vê maior, com mais direito do que as outras pessoas. E ele tá rodeado de figuras bem diferentes dele, né? Como a Sônia, por exemplo. Que também é chamada de Sofia. Ela é uma mulher, ela é uma prostituta, mas ao mesmo tempo que é prostituta, ela é extremamente religiosa. Ela é extremamente devotada a Deus e que tem a ideia de pecado e que chora, né, quando descobre os crimes do Raskolnikov e aconselha ele, né, a pedir perdão a Deus, a beijar o chão, né, e a pedir perdão a Deus e tal. Essa figura que é extremamente desprezada pelas outras pessoas, ela é a que não larga do lado de Raskolnikov. Ela não deixa Raskolnikov só, né? Nas piores circunstâncias. Então essas duas figuras criminosas ou indecentes para a sociedade, elas se amam, né? A gente vai perceber no final do livro que Raskolnikov ele se salva por meio do amor, né? A insistência de Sônia em ficar próximo dele, e tá aí a diferença entre a paixão e o amor, porque a paixão é um ideal, é aquela coisa bonitinha, né? A paixão é algo bonitinho que a gente acha que o outro tem e a gente idealiza o outro. Mas no livro não existe isso. E você percebe no final do livro que aquilo não era paixão entre a Sônia e o Raskolnikov, né? Mas era amor, porque Sônia fica todos os dias da penalidade. São 7 anos. Eu vou contar uns spoilers aqui. Que Sônia fica com Raskolnikov, nele na prisão, né? E quase todos os dias ela ia visitar ele, incessantemente. E Raskolnikov tratava ela de forma bem bruta, bem ignorante, mas ela ainda estava lá. E no final, nos últimos capítulos, nas últimas páginas do livro, eles dois se entregam um ao outro, né? E aqueles últimos momentos parecem que é a redenção, a remissão de todos os atos do passado. Ou seja, o amor, propriamente dito, não a paixão, não a ideia, não a fantasia, é aquilo que salva o homem, a vida real. Tem até uma parte no livro que ele fala que eu achei super interessante. E que ele fala assim: a dialética cedera lugar à vida, e doravante a sua consciência teria de seguir um rumo bem diferente. Ou seja, aquele cara meio teórico que ficava só em pensamento, ele começou a viver a vida real. Ele começou a experimentar a vida real na força e na marra. E, gente, eu tô falando coisas aqui bem por cima. O livro trata de muitas outras coisas, de muitos sofrimentos humanos, né? Muito sofrimento humano. Então, tentem ler, eu sei que é bem grande, né? São mais de 700 páginas, mas leem esses livros que falam sobre a vida real do ser humano e como diversas pessoas encaram a vida. Então fica aí a dica de leitura para você, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Valeu!